Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Que saudade eu tava de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Feliz segunda-feira. Uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira feliz. Kelzinha, bom dia, amiga. Bom dia, Lu. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira, uma segunda-feira cheia da graça do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, uma segunda-feira cheia, cheia, cheia de sabedoria para nós fazermos o que precisa ser feito, mesmo que seja desconfortável. Gente, a live não é de devocional, apesar da gente vai falar do que é princípio de Deus para nossa vida. Mas a Alexia estava aqui do lado, deixa eu botar o nosso louvor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem está aqui pela primeira vez, me fala. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma mulher que, como foi ferramenta de Deus na minha vida. Meu Deus, como foi ferramenta de Deus. Camila, como é que vai ser essa semana de live, tá? Nós estaremos juntos aqui de novo, todos os dias no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. 7 às 8 da manhã, se Deus permitir, se Deus quiser. E eu tenho 5 convidadas. Pessoas que vão falar sobre princípios de como que elas viveram para construir uma nova história. Que independente do passado, que o passado só define o presente. E que quem define o nosso futuro é um novo posicionamento que eu e você podemos tomar todo dia na nossa vida. Que sempre existe uma nova história, né? A palavra de Deus diz que todo aquele, né? Que, lembra, a gente falou muito no devocional isso, que reconhece, confessa, se arrepende. O Senhor diz que dos seus pecados Ele não se lembra mais. E quantas e quantas promessas na palavra de Deus diz que nós podemos fazer nova todas as coisas. E eu senti muito forte no meu coração. Quando eu olho para a minha história, eu vejo como eu fui capaz, através da misericórdia de Deus, através de uma jornada de transformação, através do perdão diário é todo dia. Eu estava no culto ontem à noite, uma palavra tão preciosa do Samuel Wagner, que ele estava falando que alimente a sua fome, proteja a sua fome, a fome de Deus, a fome da presença de Deus. E ele estava falando dessa fome da presença de Deus. E eu disse, meu Deus, doeu meu coração doía. E eu disse, Senhor, por mais que eu caminhe com o Senhor, por mais que eu escute louvor o tempo inteiro, por mais que eu tenha sede da tua presença, eu vejo quantas vezes, né, eu tô tão lotada de responsabilidades, e o nome é responsabilidades, que eu não consigo ter o tempo na tua presença que eu gostaria, né? Então, assim, essa é a nossa vida, a minha vida é a sua vida. Nós precisamos entender que todos os dias existe uma jornada, que todos os dias existe uma decisão. Mas a notícia boa é que nós podemos fazer nova todas as coisas. Mas para isso sempre existe um caminho, do jeito que a palavra de Deus diz o caminho. Inteligência emocional, a estrutura mental, a ciência prova que existe também um caminho. Então essa semana nós vamos trazer princípios bíblicos, mas também muita ciência, muitas ferramentas e principalmente testemunhos, histórias de pessoas que fizeram uma nova história, que estão fazendo uma nova história nas suas vidas. Amém? Amém? E não que seja uma live de devocional, mas eu queria começar com oração. Por quê, Camila? Porque eu passei 40 dias lembrando a mim e a você que a gente sempre começa consagrando o nosso dia, consagrando os nossos negócios, consagrando a nossa casa, consagrando os nossos filhos, consagrando tudo que há em nós. Então a gente vai começar com uma oração também todos esses dias. Porque é assim que eu começo os alimentos na minha casa, é assim que eu deito antes de dormir, é assim que eu abro os olhos. Hoje o Paulo saiu de casa mais cedo que eu e a gente já profetizei no dia dele, já abençoei, já orei. Então, por ser estilo de vida e que a gente vive todos os dias, tá? Vamos fazer a nossa oração para a gente convidar a minha convidada. Convidar a minha convidada é ótimo, né? Para a gente chamar a minha convidada. E, aliás, antes de fazer a oração, porque na hora que eu fizer a oração eu quero começar, eu queria já mandar aqui os meus 50 aviãozinhos. Porque eu sei, a Margot, ela foi a pessoa, tá? Não, eu vou contar isso quando ela estiver na live. Quando ela estiver na live eu conto isso pra você.
Eu só posso te garantir que vai ser uma das lives mais poderosas e de transformação da sua vida. Então fica nessa live. Camila, eu tô ocupada. Bota ela do teu lado e vai fazendo o que você tem que fazer. Escuta essa live. É um presente do céu. É um presente do céu pra sua vida. Tá? Mandei meus 50 aviãozinhos. Vai lá, convida aí tuas pessoas. Porque nós vamos começar. Começar. Vamos? Mandar os seus aviãozinhos? Então vamos fazer a nossa oração? Camila, ganhei seu livro de Dia das Mães. Ei, que linda! Agora é só ler. Agora ficou fácil, é só ler. Amém, Pai. Oh God, my God, I need you. Vamos orar? Bora? Então, eu te convido que feche teus olhos, né? Que em respeito, em reverência ao nosso Deus, nós possamos de verdade consagrar nossa semana a Ele, nosso dia a Ele, tá? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por poder começar diante de Ti, Pai. Começar dizendo que nós somos Teus, nós somos Tuas, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas esse dia, nessa segunda-feira, Pai. Nesse dia 13 de maio do ano de 2024. Nos reveste de toda sabedoria, nos reveste de ousadia, nos reveste de santidade, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja altivo na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Que o Senhor seja realmente a voz, a primeira voz que nós ouvimos. Nos mantém nos caminhos certos, Pai. Nos desvia de todo o mal do nosso coração, da nossa mente. Nos dá clareza do que nos rouba do Teu caminho, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu tenha liberdade nessa manhã. Que Tu tenha liberdade em todas as 24 horas do nosso dia. E que nós sejamos guiados para o lugar certo, para o centro da Tua vontade. Abre as nossas bocas, Pai. Nos dá um posicionamento, clareza, Pai. E essa manhã eu clamo por consciência. Consciência sobre as nossas vidas, sobre o que precisa de transformação. Consciência para nunca sermos mais conduzidos pela cegueira que vem das feridas da nossa alma, pelo orgulho que nos rouba a transformação. E eu declaro, Pai, que a partir dessa semana, pessoas e milhares de pessoas serão levantadas. Levantadas para se indignar com uma vida de disfunção. E para de verdade acreditar e se posicionar para construir uma nova história. Usa a vida da Camila, a minha vida, a vida da Margot. E tens liberdade nesse lugar, Pai. Traz ciência, traz ferramenta, traz conhecimento. Porque de Ti vem todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Agora, ui, meu Deus, o meu óculos está imundo. Agora eu posso chamar a minha convidada. E posso? Margot, amiga, você já está aí? Já está aí. Camila já estava com saudade. Eu também. Eu também. E a live essa semana, por mais que ela seja de inspiração sobre como construir uma nova história, como fazer um novo tempo, tem que ter louvor, tem que ter oração. Mas vamos lá, eu vou baixar o louvor. Agora eu enxergo mais ou menos. Peraí. Margarida. Amiga. You are the same. Ei, eu quero que vocês se sintam muito honrados, tá? Coisa linda de Jesus. Eita, como tá escuro esse negócio. Bom dia, amiga. Deixa eu ver se agora eu ligar mais luz aqui. Liga mais luz, amiga. Peraí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo lindo. Bom dia, Camila linda. Que trabalho, amiga, que honra. Ó, tô apertando o botãozinho aqui várias vezes e não liga. Olha isso. Ô, Rosinha, obrigada. A Rose veio me salvar, limpar meu óculos. Obrigada, meu amor, te amo, viu? Você é preciosa. Amiga. Por enquanto, tá muito escuro? Ah, amiga, vambora. Tá. Não ligou não aqui, ó. Você tá vendo? Tô apertando a luzinha acesa, ó. Ah, mas deu certo. Não tá vai. Ligando, vambora. tá bom. Não sei porque tá ligando. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente, meu amor. Ó, para os comentários, hoje a gente vai precisar deixar os comentários abertos praticamente na live inteira. Por quê, Camila?
Porque é uma live que o nosso objetivo é te ensinar, é trazer conhecimento, é trazer princípio, é trazer verdade. Por muitos momentos a gente vai querer que você compartilhe. Imagina você estar numa sala de aula comigo e com a Margot, num treinamento. E então a gente quer que esse canal esteja aberto. Diferente da quando a gente estava falando da palavra de Deus, que eu queria te ensinar um lugar de respeito, né? De não distração. Aqui é um treinamento. Então faz de conta que o microfone está na tua mão. E à medida que você quiser compartilhar o que está vindo no seu coração, os insights que estão vindo no seu coração, vai escrevendo que a gente vai lendo. E para o comentário não estar o tempo todo no rosto da Margot, é só você pegar seu dedinho e baixar assim. Para mim só está aparecendo um comentário de cada vez. Tá bom? Pronto. Que Amiga, alegria amanhecer o amiga, eu dia só te contigo. apresentei como uma mulher que, usada por Deus, que nesses últimos 8 anos tem sido como uma coluna de transformação, trazendo conhecimento, trazendo ferramenta, trazendo princípios de Deus, porém cheio de ciência para mudar a minha vida. Então eu queria que você falasse de quem você é, minha amiga, porque eu falei só do que você fez na minha vida. Amém, amém, amém. Eu estou recebendo isso no passado, no presente e no futuro. Amém! Amém. Eu amo tudo isso, eu amo que o trabalho que você está fazendo, eu sou apaixonada por pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho duas paixões na minha vida, uma é Cristo e a outra são pessoas. E eu amo fazer isso aqui, entender que o teu trabalho está movimentando tantos corações. Eu sou Margot Rahal, eu sou casada, eu amo família também, eu amo o Dia das Mães também. Eu tenho uma filha, o meu marido, ele ama o nosso trabalho também. O Amado, somos casados há 24 anos e há 24 anos ele me segue esse sonho de ver vidas transformadas também comigo. Então, tenho uma paixão que é o trabalho que eu faço com pessoas há muito tempo. Trabalho com gente desde 98, amiga. Uau! Desde Uau! 98. Sou filha da Maria. Duas pessoas mais simples do mundo. Minha mãe é Maria, meu pai só faltava ser José, mas era Raimundo. Eu sou irmã de muitos. Eu sou irmã de 11, 9 mulheres e 3 homens. E tive uma mãe que foi uma visionária. Criou todo mundo. Minha mãe botou todo mundo para vencer. Eu costumo dizer isso, que ela botou todo mundo para vencer. Eu sou coach. Eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu sou aluna de coach. Eu continuo sendo aluna do Paulo. Eu continuo sendo aluna do CIS. Então, eu sou uma eterna aprendiz, amiga. Estou sempre aprendendo. Amém, amiga. Esse é o princípio, né? É meu princípio. Não sei se vocês perceberam, mas ela falou de um monte de princípio. Falou de família, falou de amor ao próximo, falou amor a Deus sobre todas as coisas, falou de ser apaixonada por Jesus, falou de família, não só a família base dela, mas a família que ela formou, ela, o Amado, a Suhaila, e já tem um genro chegando na casa, daqui a pouco tem netos. E ela Amém. falou de transformação, ela falou de estilo de vida, onde mesmo sendo uma mestre, ela continua na jornada. Gente, lembra? Essa live a gente está te ensinando, tá? Então abre o teu coração, nós vamos ter uma semana de muita ferramenta, de muito princípio, de muito conhecimento para transformar a sua vida. E eu quero que você esteja atento aos detalhes, porque muitas coisas vêm nos pequenos detalhes, tá? E amiga, eu disse que você escolheria um tema sobre o que Sim. nós íamos conversar aqui. E eu queria que você trouxesse a palavra-chave. Qual é a promessa para quem está nessa live com a gente hoje? Qual é a promessa? É entender que o nosso passado pode ser uma grande mola para a gente pisar e pular para o nosso futuro. Porque tem muita Uau. gente que passa a vida toda no passado, usando o passado como uma muleta, aí ela não pode andar. Usando o passado como uma desculpa, aí ela não pode trabalhar. Usando o passado com uma historinha, e aí ela não pode andar, ela não pode mudar. Então, a palavra-chave hoje é mola mestra, pula para a visão extraordinária, pulo para o futuro. Uau. Então, resumindo aqui, quem tem passado, glória a Deus, todo mundo tem passado, né? Então, assim, que o seu passado, que o meu passado, seja como combustível, que coloque em ebulição, né? Assim, que coloca realmente. Bom, acho que a palavra é ebulição, que faz ferver dentro de mim e de você uma indignação santa, um inconformismo santo, de olhar para o nosso passado e dizer: tudo que foi bom, eu serei grato e reconhecerei que aquilo ali fortaleceu a minha identidade, meu crescimento de capacidade, mas tudo que não foi bom, tudo que causou dor, tudo que causou tristeza. Talvez o teu passado seja o dia de hoje. Talvez o teu passado seja o dia de ontem, ou talvez o teu passado seja a semana passada. Camila, mas o hoje é o presente, mas se ele for ruim,
e você souber aproveitar, ele vai ser contado muito em breve como um passado que gerou uma grande transformação na sua vida. Então é entender que toda história, ela pode ser o combustível que você precisa, que eu preciso, para a gente de verdade construir uma nova história, um novo começo. E amiga, fala mais. Bom, eu costumo dizer, Camila, que tem três coisas que unem os tempos. O tempo é uma linha só. As pessoas pensam que é separado. Passado é passado, que passou, passou, presente é presente e futuro é futuro. É uma linha contínua, ela não se separa. Agora, existe uma forma de nós visitarmos o nosso passado. Um dia desse eu estava lendo uma matéria na BBC News de alguns físicos discutindo por conta daquela série De Volta para o Futuro. Será que é possível voltar ao passado? Aí eles colocam, é muito difícil voltar ao passado. Sim, tem pessoas que voltam ao passado todo dia através da mente. Então, a minha mente pode me levar todos os dias para visitar o meu passado. Mas não só visitar, tomar café. Hoje, tem gente que está tomando café na casa que nasceu, onde Uau. tinha cheiro de briga. Tem gente que está tomando café hoje com a sogra que não gostava, que acabou o casamento por causa da sogra. Tem gente que está no passado. Nem necessariamente pegar Vamos uma aumentar o nave. leque, amiga. Tem gente que tá tomando café com o abuso, tá tomando café com a traição, tá tomando café com a Isso. indiferença, tá tomando café com a rejeição, tá tomando café com as mentiras que contaram para ela do passado e que ela acreditou como verdade. E aí, essa manhã, quem tá assim, ó, de Pronto. braços dados, agarrado com o passado? Então, o que, que eu quero falar? Se a linha é contínua, os tempos é um só dividido em três. A assinatura de Deus, eu vi o filósofo dizer, a assinatura de Deus na Terra é que ele usa três. Ele usa três tempos. Se você olhar, tudo é três. A água, eles falam, é a palavra dele, água. Líquida, gasosa, são três formas da água, né? Sólida, Líquida, líquida e gasosa. é. São três tempos, passado, presente e futuro. Tudo é três em um. Então, o passado é três em um. O que, que acontece? A mente nossa pode nos prender no passado, no presente ou no futuro. A pessoa que vive presa no futuro é um nível de ansiedade muito grande. Quem vive presa no presente é improdutiva. E quem vive presa no passado é vítima. Uau! Repete, amiga. Eu quero que vocês anotem. Começou o treinamento. Anota. Quem vive presa Vai. no futuro é ansiosa. Quem vive presa no presente é improdutiva. Quem vive presa no passado é vítima. Uau. Porque não tem como. Fala, amiga. Não, eu só ia dizer que talvez muitas pessoas dissessem, não, eu vivo o presente, eu vivo o presente. O passado não importa, passou. O futuro só a Deus pertence, são as historinhas, as narrativas miseráveis, né? Só que quem vive presa no presente é improdutiva. Você achou, eu achei que era o contrário. Não, mas não é mesmo. Quem só enxerga o dia de hoje, vive numa zona de conforto miserável, não faz o que tem que ser feito, não consegue se mover porque não tem uma visão positiva de futuro, porque só olha para o presente. E é como se um dia de cada vez te bastasse. Isso é muito sério. Pronto. Então, independente do tempo, é três em um. Eu queria começar, Camila, citando, antes de citar algumas coisas da ciência que eu gosto muito de estudar, eu começo a entender algumas coisas do meu trabalho, eu preciso estudar muito para receber, para entender a mente do meu cliente, entender quem é totalmente passado, quem é presente, quem é futuro, porque os tempos têm muito a ver. E eu fui para Eclesiastes, e Eclesiastes 3,15 diz assim, aquilo que é, já foi. Eu vou ler o versículo todo, depois eu vou explicar dentro do que eu falei agora. Enquanto ela vai Aquilo, falando, eu vou escrevendo para vocês a referência. aquilo Eclesiastes. que é, já foi. E o que será, olha isso, o que será já foi anteriormente. Tem algumas versões que diz, e Deus pede conta do teu passado. Em outras, fala assim, Deus investigará o passado. Eclesiastes o quê, amiga? Eclesiastes 3,15. Vamos entender o que ele está dizendo? Aquilo tem... Depois eu estou vendo alguns comentários aí, a gente vai viver aonde mesmo. Tem um percentual, eu vou falar. Aquilo que é, já foi. Vamos lá. Uma pessoa que vive hoje se sentindo pressionada, ou então humilhada, ou então confrontada, ou ela briga muito, ela está sendo humilhada, ela está sendo abandonada. O que é, já foi. Se você está sendo hoje, é porque você já foi, já se sentiu assim no passado. Não
Amiga, congela. Congela. O que a Margot tá falando é que o que você sente hoje, você aprendeu a sentir lá atrás. E Lá atrás. Lá atrás. Principalmente nos seus primeiros 12 anos de vida, 13 anos, 14 anos, 15 anos de vida. Foi um padrão de sentimento que você viveu dentro da sua casa. Quem foi muito rejeitado hoje se sente rejeitada. Quem foi muito abusado hoje se sente abusado. Quem era o tempo todo criticado vê crítica em todas as coisas. Quem foi... Nós estamos falando de feridas emocionais e a palavra de Deus, dentro de um contexto, já nos chama a atenção sobre isso. Presta atenção. pronto. Então, quem já foi e como é que é o futuro de quem hoje se sente se não fizer nada? Vamos lá. Vou usar a tua história. Pode Vamos usar. pensar. Se você lá chegou num ponto, lá no teu passado, você chegou num ponto que ia perder a família. O Paulo pediu divórcio, toda aquela história. Amiga, nem todo mundo conhece, tá? Que a história. Gente, só conhece essa história quem já fez o método CIS ou Viva. Porque quem não Verdade. fez não conhece. Então, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. 4 de agosto de 2017. Talvez nem todo mundo conheça essa história. 4 de agosto de 2017. Paulo chegou para mim e disse assim: olha, cansei da mulher 90% perfeita, mas que 10% me faz me sentir o homem mais desonrado, desrespeitado do mundo. E depois, quando você estiver no Método CIS agora comigo, próximo mês, esse mês, agora, de 30, em Salvador, eu te conto essa história, tá? Mas eu lembro que eu olhei, a primeira reação para mim foi: meu Deus, esse homem pirou. Que loucura! Não tenho ideia de que mulher é essa que ele está falando. Olha o nível de inconsciência. Não tenho ideia de que mulher é essa que ele está falando. Depois eu disse assim, ok, mas eu não sou burra. Eu entendi que ele tomou uma decisão, eu não quero perder a minha família. Família para mim é o meu maior valor. E eu não consigo, não vou perder a minha família, então deixa eu fazer alguma coisa. Até porque fazer era uma coisa que eu tinha aprendido na minha vida para ser importante. Eu precisava sempre estar fazendo alguma coisa. E eu atravessei de Fortaleza para Manaus de um domingo para uma segunda. 48 horas depois do pedido de divórcio, corri para Margot, amiga, pelo amor de Deus, chorando no café da manhã de um hotel. Olhei para ela e disse assim: pelo amor de Deus, me diz quem eu me tornei. Me ajuda a descobrir que mulher eu me tornei. E essa pergunta é como se fosse a ponta de um novilho que vem sendo desenrolado há 8 anos. Exatamente. Mas, enfim, se você não tivesse compreendido lá o que aconteceu no passado, você não ia aceitar que você era aquela mulher no presente. Porque você, não sou isso. Porque realmente a nossa essência não é essa. E nós negamos porque aprendemos que é muito importante ter as pessoas nos amando, nos aceitando. Isso é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, acredita? E aí, quando ela viu isso, ela precisou ir lá no passado dela. Ela precisou usar o que ela diz. No CIS, vocês vão ver. Talvez a gente esteja junto no CIS de Salvador, né, Amiga, amiga? eu amei a possibilidade dela ser minha aluna. Gente, quem quiser estar no método CIS, tá certo com a gente, é só escrever 238. Você pode fazer em Salvador, ou você pode fazer na sua cidade, tá certo? E em qualquer franquia da Febracis, qualquer lugar. E é só escrever 238 que o pessoal te manda informação no direct. Vai, amiga, Pronto. continua. Então, você precisou, primeiro, para ir olhar o passado, você precisa de coragem. Porque muitas vezes nosso passado assusta. Tem cliente que chega comigo e fala: Margot, não quero saber de passado, eu quero vencer, quero sair de onde eu estou. Assim, pois é, vou fazer tudo que você está pedindo, só que não. Porque você precisa coragem para olhar o seu passado. Tem passado que não é bom. Então eu preciso de coragem, de humildade para falar assim: foi feio o que eu fiz, não foi legal. Preciso de também coragem e verdade para falar assim: ó, os meus pais não são perfeitos como eu pensei que eles eram. E claro que eles erraram comigo. E se eu não fizer isso, eu vou dizer para vocês: se você não conseguir, você não vai fazer isso só. Corre dois riscos. Eu quero fazer isso só, mas tem muita dor no meu passado. Se eu for fazer isso sozinho, eu corro risco de não sair, fortalecer mais dor e mais historinha para presente e um futuro desgastado. Então, todo o nosso passado é feito de experiência. Eu amo, acho que o melhor trabalho que o Paulo fez na vida dele foi a TGM, que é a Teoria Geral das Memórias, que as pessoas também vão ouvir falar no CIS. Ninguém melhor que ele para explicar isso, né? Mas a TGM fala das experiências passadas que todos nós tivemos. Se nós não tivermos, nós não pensamos ou não tivemos experiência, a gente tem um lapso de memória, como ele explica. Mas experiências
geram memórias. E eu preciso entender. Então, eu vou falar de 3 verbos para vocês: entender, mudar e perpetuar. Entender as Anota, memórias. gente. Anota. Entender, mudar, perpetuar. Já estamos entrando no como, que tem alguém perguntando, mas então como viver? Entendendo as memórias. Eu preciso entender o que eu tive, as minhas experiências e entender as memórias. Mudar o significado. E não tem como mudar o significado se não entender. Tem como entender, mudar o que eu não entendo, Camila? De jeito nenhum. Eu Amigo, só você mudo. pode entrar na minha vida aí se você quiser falar qual foi o tipo de memória que eu tive que acessar, Olha, o significado para entender, fica livre. Me usa como exemplo. ela dizia, tinha um comportamento que ela tinha, que ela falava assim, amiga, mas não é possível. O Paulo vê isso em mim, mas eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver esse comportamento. Ela estava tudo bem, e aí ela ia lá e falava alguma coisa, fazia alguma coisa, o Paulo se estressava, e depois ela ia ficar como que adulando ele, sem pedir desculpa, mas adulando. Chegava, dava uma coisa, como ela costumava fazer, tudo, ela fazia tudo para ele. E aquilo mais irritava ele, porque ele entendia o que ela estava fazendo. De novo, ela dizia assim, amiga, eu não entendo. Por quê? Que parece que eu tenho um vício, que quando ele vira a cara, ou seja, quando ele me abandona, aí eu vou atrás. E aí nós fomos no exercício, que ela tinha um outro sintoma, que usava, as mãos dela ficavam com sudorese no final da tarde. Eu falei, Camila, que hora que acontece isso? Tal hora. Camila, então, como assim? E fiz no exercício do coach, do método do CIS, chamado elevador, e ela se viu esquecida na escola. E aí ela foi o quê, gente? Uma criança esquecida na escola foi abandonada. Aquela dor toda, aquele momento, aquela experiência, aquela memória, transformou a Camila num vício de abandono. Ela disse, eu vou até ver até onde ele consegue me abandonar, não me abandonar. E ela ia. O medo do abandono traz a pessoa para testar. Será que eu vou ser abandonada? Será que ele vai me abandonar? E todos os dias ela faz coisa para ser abandonada. Ela não quer necessariamente ser abandonada. Ela fica testando, será que eu vou? O medo de ser abandonada. Então, muitas vezes, você precisa entender a experiência, a memória. Aí sim, eu vou mudar o significado. Uau. E aí, se eu mudo o significado, eu mudo o sentimento. E esse sentimento mudado, gente, toda vez que você sentir que o sentimento mudou, você precisa perpetuar esse sentimento, porque esse sentimento perpetuado, ou seja, eu sinto todo dia, produz crenças, novas crenças, que significa acreditar. Então, olha só. Amiga, as pessoas perguntando como, né, gente? Assim, a Margot vai falar do como. Porém, entenda que existe ferramenta, é ciência. É ciência. Muitas vezes, se você visitar o seu passado sem a estrutura, sem a ciência. Então, lógico, você já visita o seu passado. A verdade é que você já visita. Eu e você somos completamente viciados no sentimento que nós mais vivemos no passado. Você talvez não tenha consciência e olhar para a nossa história, reconhecer. Precisa de verdade, da coragem, da verdade, da humildade, para reconhecer qual foram os marcos, né? Qual foram os pontos em que nós fomos desconectados da identidade dada pelo Senhor, do valor de um filho amado de Deus, de uma identidade restaurada, de alguém que tem valor, de alguém que é precioso, de alguém que é amado. Tudo que você viveu dentro da sua casa, tudo que você viveu de pai e mãe, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, talvez não era direto para você, mas estava dentro daquele ambiente. E ali foi empilhando experiências, e essas experiências foram formando as tuas crenças. E hoje você é completamente moldado pelas crenças que você acredita sobre você, sobre o seu merecimento nessa vida e sobre a sua capacidade. Mas a notícia mais libertadora é que nós podemos visitar o passado, entender aonde nós nos perdemos de nós mesmos. E através de ferramenta e de Jesus, ok? Eu passei 40 dias falando de Jesus para vocês. Sem Jesus, eu não teria vivido essa jornada. Sem me conectar. A Margot é uma mulher de Deus tanto quanto eu. Sem ter entrado forte numa história com o Senhor de quebrantamento, de transformação, de arrependimento, de pedido de perdão, de decisão de perdoar, não teria se transformado o meu caráter. Porém, lembra? Somos um ser espiritual, mas temos uma alma. A alma se trata com ferramenta de alma. O espírito te faz forte na palavra, mas a alma, coração, sentimento, pensamento, razão, precisa ser tratado com ferramenta de alma.
E é isso onde a gente entrou no... Gente, a primeira ferramenta que o Deus usou para mim foi o coach integral sistema criado pelo meu marido, que ele disse que criou milhões de ferramentas para me mudar, mas eu não usava. Precisou de um pedido de divórcio para eu ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda. E o método CIS, que há 8 anos eu sento como aluna. Vou sentar de novo esse mês. Dentro do método CIS, eu fui revirada ao avesso. Pode continuar, amiga. E é interessante que todas as ferramentas que eu usei com ela foram as ferramentas que o Paulo criou. Ele criou pensando nela. E eu usava essa ferramenta. Mas, gente, vocês estão no como. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quantas vezes vocês já aprenderam um como? No YouTube, num programa de televisão. Você aprende um como muito rápido. Mas eu costumo dizer que se eu pudesse, eu colocava a maioria de pessoas no método CIS. O mundo todo fazer método CIS. Porque lá, o como aparece sem você pensar. O como, ele não vem muitas vezes. Eu posso dar uma métrica aqui que a gente dá no Master. Mas ela tem todo um contexto, ela tem um exercício. Mas o melhor como é você entender. Eu falo do método CIS porque já fui. E a gente sai de lá, a gente fala assim, uai, como mudou? Não foi racional. O que eu aprendi na emoção, eu não mudo com razão. Por isso que eu falo, chega lá no método CIS, primeiro dia, segundo, quando ele começa do segundo dia para tarde, você já começa a sentar diferente na cadeira. Como se assim, espera só um pouquinho, peraí, que agora tá me dando uma agonia. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E no último dia você fala assim, meu Deus, algo mudou aqui dentro. Algo mudou. Mas, enfim, falando aqui hoje para vocês, eu tive uma cliente, Camila, que fala assim, ela chegou, sentou na minha frente e já começou a chorar. Porque o pai tinha abandonado, porque tudo que ela queria era ver o pai pegá-la no colo, sentir o colo do pai, cheirar o pai. E isso não aconteceu. O pai deixou ela foi vender salgadinho na rua com 5 anos. E eu já olhando para ela, e na minha mente já estava mudando. Porque ela estava me falando de uma vítima e eu estava vendo uma vencedora. Porque uma pessoa que viveu nas ruas, dos 5 até os 11 anos, eu olhei para ela e falei assim, você tem DNA de vencedora, menina, nada te derruba, não. Porque é o significado, né? Que cada um dá a sua história. O significado que dá a história. Só que eu faço isso porque eu tenho uma ferramenta. Eu já sei como fazer. Mas ela não conseguia. Ela olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, porque você venceu em circunstâncias adversas. O teu DNA de vencedor. E é mesmo, se você olhar para trás, o que você venceu, você não duvida do seu futuro. Porque se você venceu ali, daquele jeito, em cima de dores, de tudo isso, e hoje você tem uma família, você tem um casamento, ou você tem um trabalho, você tem um DNA de vencedor, você tem casca grossa, você venceu. Se você olhar para você desse jeito, você olhar para o seu futuro diferente. Mas existe ferramenta para facilitar. Porque, sabe o que eu estava pensando, amiga? Existe um passado em cada área da nossa vida. E eu entendi isso comigo. Por isso a gente tem uma crença para cada área. Por isso cada um. É isso. Por isso tem gente. Ó, gente, sabe o que é que você acredita sobre casamento? É exatamente o que você vive sobre casamento. Nós temos a crença sobre casamento, crença sobre dinheiro, crença sobre filhos. Por que tanta gente tem pânico de ter filho? Deus me livre de botar alguém no mundo para ver o que eu vivi. Mas quem disse que tem que ser assim? Então, assim, nós temos uma crença para cada hora, porque nós temos memórias para cada área da vida. E detalhe, olha, há 2 anos, eu vivi uma situação financeira que eu falei assim, peraí, a minha vida tá boa, a minha vida é boa, eu tenho um casamento bom, eu tenho uma família que eu amo, tenho isso, tenho dinheiro, mas por que isso aconteceu? O porquê isso aconteceu? Aí eu fui, me lembrei o quê? Das experiências. Eu lembrei exatamente. Desculpa, amiga. Dani? Dani? Pode continuar, amiga. Desculpa. Eu me lembrei. Só meu olhar de mãe vendo que tá alguma coisa errada aqui. Vem cá, filha. Chama aí. Pode continuar, amiga. Desculpa. Já chamei, já vi. Dani. Chamei. Mas eu precisei trazer a experiência, trazer a memória. E aí eu visitei o momento exato em que meu pai tinha saído e mamãe estava conosco, sozinha, e teve um dia que faltou. Minha mãe era muito criativa, ela fazia muita coisa pra gente, ela fazia tudo que ela podia. Eu comi farofa de castanha, gente, sem ter noção como eu comi bem, sem saber que eu comia bem. Porque a mamãe era muito
criativa. Então, Na época faltou. era o recurso dela, na época ela estava Era o fazendo recurso mágica e hoje dela, você ela descobriu que criava ela foi coisas usada por incríveis e a Deus. gente achava o máximo. Mas naquele momento eu entendi, eu tive muito medo de como seria o meu futuro. Se eu conseguiria colocar, trazer provisão para minha família, para mim, e se não iria faltar para minha mãe, para meus irmãos. E aí foi exatamente o momento, a mesma coisa que eu senti no momento que aconteceu aquele evento. Precisei ir lá, entender a memória, mudar o significado. E foi exatamente isso que eu trouxe. Eu falei assim, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Faltava aquilo que eu achava que tinha que ter, mas não faltou. Minha mãe não deixou faltar. Então eu falei assim, ei, eu sempre tive tudo, nunca me faltou nada. Eu saí daquele lugar de escassez. E esse pensamento, esse significado, esse novo significado, me trouxe um sentimento de alívio, de alegria, de vitória. Eu sou importante. E automaticamente eu extraí, que o nosso tema é esse, como extrair o melhor do seu passado e entrar num futuro brilhante. Então, quando eu olhei e falei assim, agora mudou a minha crença financeira. Tem muitas outras, mas essa mudou. Eu olho para o passado com abundância. Nunca faltou, sempre teve. Não Amiga, eu teve fim. falo que a gente só é capaz de viver aquele princípio de Deus, de honrarás pai e mãe, e que tudo lhe irá será bem sucedido e terão seus dias prolongados sobre a terra, quando nós formos capazes de visitar a nossa história, boa e ruim, feliz e de dor, e dar o significado correto. E passar pelo perdão, porque se não tiver essa viagem, se eu não for lá e olhar e dizer assim, olha, passei por isso, mas olha o que eles fizeram também. Olha o que eles passaram também. Então, assim, só com essa verdade de olhar para o passado e dar o significado certo e trocar a dor pelo perdão e a gratidão, a gente consegue respeitar um princípio de Deus tão fundamental para a gente existir nessa terra. E o pior, assim, o pior não, o melhor, é que além de obedecer a Deus, como tudo que obedece a Deus, a gente tem uma recompensa, né? Além de obedecer Pronto. a Deus, esse princípio ainda cura as minhas feridas, me liberta para ter um presente, um futuro infinitamente maior. E olha, é importante trazer uma coisa aqui, tá, gente? Estou vendo alguns comentários aqui. É Vou botar muito meu importante a gente óculos. entender que mesmo quem acha que não vive no passado, vive no passado. No Intercoach de 2019, o Paulo apresentou a TGM e eu estava Amiga, lá. E ele fala o que falou é assim, TGM para as pessoas verem. É uma tese, teoria o geral das doutorado do memórias. Paulo. É uma tese do doutorado do Paulo que fala da teoria geral das memórias. E tá. Na hora que o Paulo apresentou a TGM, ele falou assim, gente, se vocês forem olhar, a gente é passado, a gente faz aqui, eu fiz aqui, ó, passado. Eu falei, pronto, deu um bug na minha cabeça. Ele falou assim, isso aqui, ó, eu fiz aqui, passado. Passado. E aí eu fui pensar, eu falei assim, a Bíblia fala pouco de presente, fala de passado e fala de Futuro. visão de futuro. Aí muitas coisas começaram a fazer sentido. Então, eu quero dizer para vocês que mesmo aquelas pessoas que dizem assim, eu já resolvi o meu passado. Em que área? Ah, outra pessoa, eu não quero ver o meu passado. Se você diz que você não quer ver passado, você vive vivendo seu passado. Porque o medo, ele é a ponte que te liga. O medo é a ponte que te liga ao passado. O perdão é a ponte que te liga para a tua visão extraordinária de futuro. Uau! E o medo é a ponte que te liga no passado. Então, tem pessoas que falam isso todos os dias. Eu não quero ver meu passado. Todos os dias você vê o seu passado quando você fala isso. Ok? Margot, então o que fazer? O passo a passo está aqui. Faz um mural das suas memórias, mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes de eu falar, eu quero falar, escreve 238, porque eu quero saber aqui entendendo que você sim vai fazer o método CIS e lá você vai sair com um como, porque o Paulo trabalha todas essas ferramentas. Todos. Não vou entregar tudo, mas tem uma ferramenta que você vai se ver lá, ok? Oh, E aí, uma e viagem essa foi a profunda. ferramenta que todas as vezes que eu faço, eu mudo alguma coisa em mim. Todas as vezes que eu Ó, faço. eu vou Eu já confessar uma coisa para vocês aqui publicamente, porque essa já é a minha característica, né? Eu vivo confessando meus fracos para vocês. Mas eu, por puro, eu vou encontrar o adjetivo. Eu estava olhando, eu disse assim, meu Deus, assim, é porque eu trabalho também muito dentro do método CIS, eu durmo muito tarde, eu acordo muito cedo, e eu sabe
aquela preguiça emocional. Eu disse, meu Deus, será que é esse mesmo que eu vou sentar como aluna? Porque eu tô cansada, né? Tô cansada e é muito puxado. E aí, quando eu lembro o como eu sou transformado, quanto o próximo nível que eu sempre vou. Como eu chego lá dentro, é como se eu fosse descascando uma. Imagina uma cebola que são cheias de camadas. A primeira vez que eu fiz o método CIS, eu tirei uma camada. Saí de lá uma mulher mais consciente, mais transparente, mais ciente das minhas fraquezas e também das minhas fortalezas, mais congruente, olhando para o meu passado com o significado certo. E cada vez que eu sento como aluna, eu vou tirando camadas, camadas. E agora eu tenho que confessar que eu estou contando uns dias para o dia 30. Assim, eu tenho certeza que. Amiga, eu tenho uma expectativa no meu coração sobre esse método CIS 238 em Salvador que você não está entendendo. Eu É sei que eu que não quero algo colocar novo em mim vai romper. isso que você está dizendo. Existe uma explicação científica, não vou falar aqui, porque a live é pouco tempo, a gente tem que interagir, trazer mais. Se a gente fosse falar de mitose, imagina, mitose, uma célula que se divide e multiplica. É uma crença. Imagina, nós temos 11 áreas na nossa vida. Em cada uma daquelas áreas, Camila, existe uma crença. Uma crença é uma. Imagina, a gente falou do sistema de crença. Então, se a gente fala de sistema, a gente fala de uma célula. É uma verdade ou é uma mentira que se multiplica e depois se divide por todo o nosso mas, por todas as áreas da nossa vida. Quantas memórias nós precisamos tirar, chegar em cada área? Quantas memórias eu vivi no pilar conjugal? Quantas memórias eu vivi no pilar espiritual? Quantas memórias no pilar filhos? Então, quando a gente pensa assim, uau, Margot, mas será que a gente vai ficar uma vida toda vendo isso e mudando? É um aperfeiçoamento contínuo. Filha, é de fé, de glória em glória, até a E volta de Cristo, até que Ele nos chame para sempre. até que ele nos chame até que ele nos chame para sempre. E poder olhar para ele e entender que Paulo dizia, ainda já velho, Paulo dizia, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. É isso. São coisas que nós precisamos entender para poder mudar e perpetuar. Cada vez que nós mudamos um significado, nós mudamos um sentimento. E todos os dias é muito importante escolher esse sentimento. Escolher, quando eu digo escolher, tem vezes que eu estou sentindo raiva, mas espera aí. Respiro fundo há 3 minutos, ok? Agora eu quero gratidão. Agora eu quero gratidão. Mas depois que eu mudo as minhas, que eu adequo, que eu faço a adequação, que eu mudo a minha memória. Existe uma métrica, amiga, assim, ó, que a gente dá no Master e eu vou dar aqui para eles. Diz que o ideal de uma vida saudável é a gente viver 10%, ver 10% do passado. Desses 10%, nós precisamos entender das nossas celebrações, celebrar nossas conquistas, porque muita gente vive 10%, mas é 100% de dor. Então, esses 10% eu preciso celebrar as minhas conquistas para poder. Vocês entenderam que o viver 10% no passado não é viver no passado da dor, é viver no passado do que como é que você pode Do dizer que te assim, faz da crescer. memória e do significado que fortalece a tua identidade. Vai lá no Isso. passado, reconhece a dor, perdoa, dá um significado correto e pega um ponto forte. A gente pode usar a minha vida de novo, amiga. Eu convivi muito com a crítica. Lembra, né? Era o meu ponto de Sim. dor, era um vício emocional de crítica, de um caráter distorcido, precisava de aprovação, precisava de ser admirada, e isso distorceu o meu caráter. Esse era o meu ponto de dor. Porém, eu tinha muitos outros pontos de que fui cuidada, de que fui protegida, de que era nitidamente na forma errada, porém nitidamente era muito claro o valor que eu tinha para os meus pais. Não vai para esse lugar, não anda nesse lugar, você não se, né? Então assim, a gente foi lá no passado e pegou as memórias fortalecedoras da minha identidade Sim. e trouxe para o presente. É isso que ela está Exatamente. falando. Tanto que a Camila, ela não conseguia, ela dizia assim, amiga, eu não consigo me lembrar do passado, não consigo, não consigo. Amiga, muita E ela dizia, gente na live dizendo isso, viu? olha, não, não tem como você não lembrar do seu passado. Existem memórias encapsuladas. Quando nós falamos de memória encapsulada, a nossa mente inteligente, tudo que ela é dor, ela evita. Então, eu sofri dor no passado, ela vai pegar eu falo da tintinha preta, vai pegar uma tinta preta, puf, encapsulou a memória, e eu vou assim, eu não lembro. E ela dizia,
falava assim, Camila, não lembra mesmo? Vem cá, vamos fazer o seguinte. O que aconteceu de tal ano? Então, amiga, não lembro. Ela fala assim, fazia assim no nariz, mas, amiga, não lembro, não lembro, não lembro. Falei, ok, não fossei pedir para ela fazer um mural de memórias. Lembra disso, amiga? Demais, Faz. foi de... Eu amei. Olha, vamos passar esse exercício para eles? Vamos, amiga? Ela Gente, ó, um voltou. segundo. Pega papel e caneta, ou então anota o que ela vai dizer. Agora, antes, amiga, muita mensagem aí, pessoas dizendo, tem CIS em Recife, tem CIS no Rio de Janeiro. Gente, tem CIS em quase todas as capitais do Brasil. Ó, Manaus, Porto Velho, Boa Vista. Tô passando aqui, ó, Belém, Aracaju, Natal, Fortaleza, Recife, Salvador. Salvador é o presencial. Os outros é o global, onde você assiste. Na mesma hora que eu estou fazendo sentado lá em Salvador, você está sentado em Recife. É uma experiência sobrenatural, idêntica, que para muitas pessoas é melhor, porque é mais confortável, porque você não viaja, porque você dorme na sua casa, porque você está com menos pessoas, porque você não pega fila para comer, fila para banheiro, tá? Então, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, e muitas, muitas outras cidades. É só escrever 238 que alguém vai responder todas as suas perguntas. Amiga, vai lá, ensina o exercício de visitar o passado, fazer o mural da vida, das memórias do passado. Tá. Eu vou. Você vai fazer o mural de todas as suas histórias. Pensar até mesmo no primeiro dia da escola, ok? Primeiro dia da escola, você gostou do uniforme? Você vai desenhar, fazer um desenhozinho da menininha com o uniforme que foi bom. E aí você, trazendo essa alegria para a tua mente vai começar a soltar mais coisas e você vai começar a lembrar. E fica Desculpa, tranquilo, gente. se no meio de tudo isso vier dor, respira fundo e agradece, porque agora você está lembrando, você tem uma mente saudável. Isso só aconteceu porque você tem uma mente saudável. Então, mural das tuas alegrias, que eu falo que é o mural do passado extraordinário, são as tuas alegrias. Tudo Eu que queria você dar um gostava, até o testemunho. docinho. Eu queria dar um testemunho sobre isso. Eu estava Tá. numa Camila, deixa eu fase. só falar da métrica para eles, que eu prometi. Fala. Que fala assim, o que é uma pessoa saudável, uma pessoa de sucesso? 10% no passado, desses 10%, 100 são celebrando as vitórias e as conquistas, algo que te firma, tá? Aí, 40%, 60% agora, no presente, sendo produtiva, com ações produtivas, pensando nas suas ações, trazendo o quê? O entendimento para poder haver a mudança. Então, tem gente que passa o dia correndo para lá e para cá e chega no final do dia e não fez nada. É improdutivo. Esses 60% precisa ter produção. Então, você precisa identificar ações produtivas e ações improdutivas. Depois, esses 20%, desses 20% aqui, você vai olhar fazendo visão, mural, visão extraordinária de futuro, já com a mente mudada, já com a mente pensando que se você viveu toda essa dor do seu passado e você está aqui hoje nessa live, é porque você tem sim um DNA de vencedor. Fala, amiga. Fala do teu Não, eu testemunho. só quero dar esse testemunho, porque quando a Margot passou, tá? É para te incentivar. Quando a Margot passou para mim esse exercício, era um momento muito difícil da minha jornada. Assim, foi um momento muita dor, muita dor. Quantas vezes eu dizia assim, amiga, eu acho que eu vou desistir. Ela sabe disso, eu vou É, desistir, desistir não tem nada a ver comigo, mas essa luta eu não vou mais, vou abrir mão dela. Eu vou cuidar de outras. E ela disse: Não, eu tenho um exercício para você. E vocês não estão entendendo quanto foi curativo. Tem gente assim, se eu não lembro de nada. Gente, eu fui lembrar dos banhos de chuva que eu tomei quando era criança. Eu fui lembrar que eu botava, olha isso, eu sonhava ter o cabelo grande, eu botava uma toalha de banho na cabeça. Amiga, achava lindo menina que usava aparelho, eu nunca usei aparelho, olha que loucura. Eu achava lindo usar aparelho, eu pegava papel alumínio de embalar comida, botava nos dentes, botava uma toalha branca no cabelo, eu ia desfilar sozinha na sala. E fui lembrando de coisas é tão isso. tão bobas, tão singelas. Eu fui lembrar. Gente, eu lembrava de fazer comidinha de barro debaixo da árvore na fazenda da minha bisavó. Eu fui lembrando de coisinhas pequenininhas que foram enchendo o meu coração de um sentimento tão bom. E olhar para o meu passado passou a ser motivo de celebração e gratidão. É isso. É sobre isso. Nós não é esquecer as dores, mas é entender
Eu falo, toda criança tem um pressuposto. Ela tem facilidade de ser feliz. Ela tem... A criança brinca com um pedaço de madeira, dizendo que é uma boneca. Ela segura uma latinha, começa a rodar, parece que é carrinho. Então, ela tem predisposição para ser feliz. A memória forte de dor, ela acaba encapsulando tudo. Porque a mente não vai separar, ela faz assim, ó. Então, quando você começar a lembrar, e você vai ver, surpreendentemente, que você tem muitas mais coisas, de brincadeiras, de lembranças maravilhosas, do que de dor. Mas o trauma, ele encapsula as outras, encapsula tudo. E aí você diz assim, eu não lembro. Esse exercício que ela falou aqui é extraordinário. Camilinha fala que acho que o nosso tempo aí está acabando, né? Amiga, vamos embora. Vai lá, conclua. Não, eu quero que você conclua. A gente está fazendo o nosso convite para o Método CIS, porque tudo isso aqui são ferramentas do coaching integral sistêmico. Tudo isso é ciência, ciência dada por Deus, e eu bato na tecla. Camila, por que você vai fazer o CIS agora? Porque eu sei a nova direção que Deus me deu da Conferência de Mulheres. E eu entendo que eu não só vou me fortalecer espiritualmente, como vou entrar também numa jornada emocional, porque eu entendo que o que eu vou entregar no dia 29 de junho tem que ser algo novo, gerado a partir de mim para a vida dessas mulheres. Por isso eu vou sentar de novo no Método CIS, por isso eu vou estar lá mais uma vez, vivendo a jornada, tirando mais uma camada, né, das cebolas que impedem eu ainda chegar no meu núcleo, no diamante que Deus me fez para ser. E eu quero fazer esse convite para você, de verdade. Assim, essa semana eu vou trazer muitos testemunhos para vocês. Eu comecei com a Margot, porque para mim ela é a coluna perfeita do conhecimento, da experiência, porque é alguém que vive e que conduz outras pessoas para viver isso. Mas eu vou trazer também outros testemunhos, e eu estou tentando encerrar essa semana com uma live com Paulo Vieira, com o mestre. Estou tentando organizar a agenda do meu marido para a gente fazer essa live com ele, tá? Porque eu Olha quero aqui. de verdade. Coisa linda! Noiva linda! Olha Princesa! o uniformezinho, Camila, de hospital, olha. Ah, gente, essa médica linda é a filha da Margot. Princesa, Suhaila, Deus te abençoe, minha linda. Um dia abençoado para você, viu, princesa? Toma café. Linda. Beijo. Beijo, minha linda. Deus te abençoe. Vai, amiga, continua. Vai, termina o exercício para as pessoas. Então, gente, eu estou vendo muitas pessoas falando, não lembro do meu passado. Nós não teríamos tempo para responder todas as perguntas aqui, mas eu tenho tempo para dizer para vocês. Todas as vezes que vocês pensarem que não, eu não consigo, nós não teríamos condições de uma live de ajudar todos, mas eu digo para vocês, vão para o Método CIS. E alguém me perguntou aí, escreveu, Margot, é TGN, não é TGM, Teoria Geral das Memórias, tá? O Paulo faz isso no CIS. São 3 dias apenas. De onde você estiver, hoje você pode assistir um Método CIS. Tem Método CIS agora, teve Método CIS no interior de Boa Vista, eu estava lá com presidiários, porque a Febracis faz isso. Com policiais. Com policiais. 50 mil presidiários fizeram, encarcerados, fizeram o Método CIS, colocar e escrever. Se você acha que precisa, pode escrever aqui 238. O pessoal daqui vai entrar em contato com vocês e vocês vão abrir uma porta para começar a visualizar, para começar a ver um novo estilo de vida. O Método CIS é um estilo de vida. O Método CIS é, diz o Paulo te mostrando um estilo de vida. E ele dizendo o quê, o como e o porquê. Rápido. Até porque o meu marido é movido pelo como, né, amiga? Sim. Paulo é movido pelo como. Mas aqui, que eu quero deixar nessa live, a promessa era como extrair o melhor do seu passado para você e para o futuro. Então, primeiro, entenda, você tem DNA de vencedor. Você é vencedor. Todas as tuas dores, tudo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você se olhar, Margot, o meu pai se separou, eu vi o meu pai indo embora. Essa memória está aqui o tempo todo. Aqui agora, você venceu essa memória. Você só precisa visitar agora e ver. Talvez o seu pai não tivesse consciência quando ele foi embora. Ele não tinha. Talvez ele fosse
dessas pessoas que estão aqui hoje, que pensam que ser feliz tem a ver com outro ou com outra pessoa, ele não sabia. Então, o liberar o perdão, o deixar ali, olhar o que você venceu, já vai te trazer uma esperança, um renovo para o seu futuro. Você não é a vítima que você pensa. Você venceu isso. Você chegou aqui hoje. Então, você é vencedor. E essa memória do teu passado, todas as memórias de dor do teu passado vai servir ou para você ensinar alguém, ok? Quantas pessoas a Camila tem ensinado com a história dela? Ou para você ensinar alguém, ou para você fortalecer cada vez mais o seu DNA para as suas gerações vir com essa consciência de vencedor, com facilidade de aprender, com facilidade de vencer. Então, quando você muda a tua percepção, você muda também uma geração com sentimentos fortes. Então, é pegar o passado, olhar para ele, entender que se você chegou aqui hoje assistindo essa live, você venceu. Não tem outra coisa, é real. Contra fatos, não há argumentos. Você venceu. Tá doendo, Margot, dói. Ok, mas você venceu. Agora você vai buscar as memórias melhores, como ela diz. Faz o mural das tuas pequenas alegrias. E isso cada vez mais vai te fortalecer. O futuro está sendo construído agora. Depois daqui, depois da live, é o futuro. Então, mudou o que você entendeu o que aconteceu lá. Não teve a ver com você, foi a atitude do teu pai. Você não teve culpa, foi ele. E a culpa também não foi dele, ele achava que ele estava fazendo o que era bom. Mudou isso aqui agora, olha para você. Fala assim, ei, eu venci. Olha onde eu estou hoje. Tá vendo minha filha aqui? Um dia eu conto a história da minha filha para vocês. Minha filha, hoje, é a melhor aluna. Os médicos veteranos chamam ela e o noivo dela para perguntar a coisa deles. Mas nem sempre foi assim. Minha filha fazia isso aqui, ó. Assim, filha, olha só. Você é muito mais forte. Eu cheguei quando ela pensou e disse, você é muito mais forte do que eu. Você venceu coisas que eu não venci. Então, você vai viver coisas que eu não vivi. Você vai viver coisas muito melhores que eu não vivi. Trocou o desenho que ela fazia. Ela trocou o desenho de menina. Então, é isso, gente. Mudar, enxergar que se você está aqui hoje, você é um vencedor. Isso é fato. Ok? Uau. Agora, quando eu sinto dor, o perdão é muito importante. E o futuro. Cada vez que você muda o seu passado, você está mudando o seu futuro. Toda vez que você olha diferente para o passado, você olha diferente para o seu futuro. E Método CIS, por favor, nos encontre lá. Eu tenho certeza. O movimento do meu coração já foi para aí, amiga. Quando Amém, você disse, amiga. fazer o CIS de novo. Amém. Eu senti uma coisa que, olha, o meu time vai ficar assim, eu mudando as minhas coisas, mas eles sabem que quando eu sinto no coração eu tenho que fazer, tá certo? E eu queria, vocês sabem que eu não divulguei nada sobre a conferência ainda. A conferência tem 7.800 mulheres matriculadas. Amiga, 7.800 mulheres matriculadas. Sobrenatural. E só é no dia 29 de junho, tá certo? 29 de junho, um mês depois do Método CIS. E eu não divulguei ninguém, porque eu disse que eu ia divulgar num momento específico. Mas meu coração tá queimando, então assim, eu informo para vocês, 5.000 pessoas nessa live, que a Margot é uma das palestrantes da conferência. E que vocês que vão estar lá, vocês vão poder aprender de uma forma poderosa com essa mulher tão usada por Deus e tão cheia de autoridade de conhecimento. Então é isso. Quem estiver na conferência vai estar com a Margot. Agora aí vocês façam sigilo, porque depois vão fazer um movimento bem grande. Sigilo, né? Para 5.000 pessoas. Não cometa, 5.000 pessoas. Não cometa, Camila, segredo, segredo. E quem estiver no Método CIS em Salvador vai sentar comigo e com ela, porque nós vamos fazer como alunas juntas. Eu amei essa ideia, tá, amiga? A gente formou uma dupla. Eu já vou separar o meu lugar e o teu ali do lado. Eita, vai ser poderoso, hein? Muito, já pensou? muito. Eu poder me abrir, cair lá e você poder falar com... Nossa! Amiga, eu vou te cobrar, tá? Pode deixar. Amém. Bom, gratidão, Amém. amiga. Gratidão por esse momento. É muito bom sempre. Parece que a gente faz uma duplinha perfeita aqui na live. Eu acho. Tu vem como mediação, costurando, explicando, naturalizando. É extraordinário. É sempre muito bom estar aqui contigo.
E Eu peço amanhã, perdão às pessoas, fica, Camila, deixa ela falar. Eu disse, gente, é porque eu preciso trazer um pouquinho da história. Porque acredite, que a gente quer, tem gente que quer ouvir a aula, tem gente que precisa ouvir um exemplo para poder olhar para a sua vida. Então, essa interação faz parte, tá? Eu sei que alguns, você deixa ela falar, eu disse, meu amor, acredite, nós não somos amadores, a gente sabe o que está fazendo. muito bom. Eu acho que a Juliana, eu acho que foi a Juliana que falou, eu vou sair com a consciência, eu sou vencedora. E é real, ok? O resto a gente arruma no método CIS, mas por enquanto entenda que se você está aqui hoje, você é sim vencedora. E pode escrever, pode colocar no seu coração. Eu sou vencedora, vai mudar. Aquela vítima do que o pai fez, do que a mãe fez, é vencedora, vai mudar completamente o futuro. É isso, gente. Eu quero que você saia hoje aqui com a mesma consciência que eu tenho, a mesma consciência que ela tem. Não importa. Nós temos um Deus. E eu quero falar disso. Vou terminar a live dizendo graças, Senhor. Eu acho lindo quando a Camila começa uma live orando. Graças, Senhor. Amém. Graças Muito te obrigada. damos. Glória a Deus, Porque glória a Deus, glória a glória a Deus, né? Deus várias vezes, porque com a nossa boca nós podemos chegar hoje e com o nosso coração tocar você para você entender que aquilo que você acreditou ficando triste era mentira. Eu vou dizer a mentira da treva. Você nasceu para vencer, você é vencedor, você é obra da mão de Deus. Você é obra da mão de Deus. As tuas dores não te representam. O que te representa é o que Jesus Cristo fala, é como ele te vê. Você é luz e sal sobre essa terra. Você nasceu para tornar a vida das pessoas mais saborosa, por isso sal. Amém. Você E deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Amor, corre aqui, amor. Gente, olha aí, Paulo Vieira chegando aqui do treino. Deixa eu contar uma coisa para vocês, amigos, sobre esse negócio do DNA, tá? Desde o começo você falou, mas foi uma hora que realmente eu não quis te interromper. Quantas vezes a Margot fez exercícios em mim e que eu percebi que eu estava mudando não só a minha vida, mas é como se eu estivesse alterando o DNA da minha descendência. Coisas que eu estava curando em mim. Olha aí! Ei, cabeção, Amor, te falou amo. tanto de ti. Senta aqui. Olá. Esse alterar o DNA, né? Tem o DNA de vencedora, mudar esse olhar, olhar para estuprar. Bom, a gente falou de olhar para o passado, dar o significado correto, não se prender no presente e construir uma visão futura. Ele falou teoria de nove memórias, foi extraordinário. E aí eu estava dizendo que quantas vezes eu via que o meu processo de curar a minha identidade, de dar o significado certo do meu passado, né? E entrar nessa jornada de transformação dentro do método CIS, estava mudando o DNA dos meus filhos. Os meus filhos estavam sendo curados. A minha filha, gente, eu vejo uma menina que não se parece em nada. Todo mundo diz que ela é a minha cara. Não, 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 não. Ela é a minha versão sarada, curada, restaurada, de uma identidade fortalecida. Então, quando você entra nessa jornada de mudar a sua história, você altera o DNA dos seus filhos. Eu quero saber quem é que vai para o método CIS. É só escrever 238 aí. Escreve 238, quem vai para o método CIS, quem vai viver essa alteração genética, essa alteração neural, essa alteração de caráter, essa alteração espiritual, conjugal, financeira. Escreve aí 238 para eu saber quem é que está indo, quem é que vai para o método CIS. Amor, eu nem te contei, mas eu acho que tinha que encerrar essa aula. Eu disse que é uma semana de aula e de testemunhos de histórias que tiveram um ponto de mutação. Queria terminar contigo. Queria uma live diferente. Você contar do seu ponto de mutação. Top? Ó, Vamos fazer? Vou ver se a gente faz quinta. Uau! Sexta. Já pensou? O Paulo nunca conseguiu. O Paulo, ele vem sempre Sabe, como faz ao mestre, mas eu vivo. queria que ele agora contasse o ponto de mutação dele, como ele fez uma nova história na vida dele. Exatamente. E Fechou? também que ele vai poder entrar um pouco no trabalho que eu acho que assim que eu sou apaixonada quando ele trouxe, fez muito sentido falar de teoria geral das memórias. Para mim, quando eu trabalho no master, eu dou foco demais nisso porque toda a nossa vida, gente, é tudo, é entender, é o compreender as experiências, a ausência da experiência e dar um show na TGM. Eu acredito que essa live ele precisa falar um pouquinho para dar uma palhinha do que ele faz no CIS. Ele entrega também, ele dá a TGM. Ele fala a TGM. um show, né? Foi eu que criei. Tinha que dar um show, né? Eu que criei. Esse tem clareza do DNA de vencedor dele. Ele tem clareza. Ah, não foi, não é Total. verdade? É verdade, gente. É. Foi o que a gente falou aqui. E várias Então. vezes eu vi o Paulo. O Paulo já tinha essa consciência, porque lembra que eu dormia na cama da Júlia? Quantas vezes eu vi o Paulo trabalhando
a mente dos meninos toda manhã acordando, indo lá com o Matheus, com Júlia, falando que é hora de vencer. O papai chegava cansado, brincava com eles, fazia se sentir importante. Quantas vezes ele trabalhou incansavelmente para criar essa mente vencedora nos filhos e dentro da casa dele. É verdade. E outra característica dele, acho que assim, o que mais irrita o Paulo é um estado de não da pessoa de, tipo assim, se sentir pequeno, vítima. Eu acredito que é o que mais irrita ele, porque ele sabe o que ele já venceu e o que ele tem trabalhado com todos os exercícios para ajudar. E que tudo na vida é narrativa, não tem ninguém perdedor, só tem gente com narrativa perdedora, não tem ninguém derrotado, tem gente com a narrativa, com a fala derrotada. As pessoas perguntam assim, Paulo, como é que faz para começar do zero? Filho, você está vivo? Você tem experiência? Você aprendeu algumas coisas? Você tem algum amigo? Então você não está começando do zero. Quem começa do zero é um recém-nascido que precisa de ajuda, que não tem recurso. Você não está começando do zero. Como é que começa do zero aos 40 anos? Como é que começa do zero aos 50 anos? Ninguém começa do zero. Ninguém. Então, o que tem são falas, narrativas de vitimização, de derrota, e eu odeio isso. Porque, na verdade, sempre foi. E, ó, amiga, aproveitando aqui a live, parabéns demais pelo trabalho que vocês têm feito pelo Rio Grande do Sul, viu? Amém. Amém. Parabéns. Paulo vai para lá amanhã, tem que ver temporada. Estamos indo para lá amanhã, estou levando empresários, estou levando médicos, levando mais recursos para a gente salvar, ajudar, resgatar, o que a gente conseguir fazer. Amém, gente. Amiga, eu te amo. Eu sabia que Obrigada, essa live ia ser extraordinária. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida, Deus guarde sua casa, Deus guarde seu casamento, a sua filha, a sua descendência. E que você continue como uma coluna de transformação na vida de milhares de pessoas onde você passa. E vocês que vão estar com a gente no Método CIS, eu e ela estaremos juntinhos, sentados como alunos. Vocês vão ver lá a dupla dinâmica juntas. E quem vai estar comigo na conferência Plenitude, saiba que ela vai ser uma das mestras que vai estar naquele palco, impactando milhares e milhares de pessoas, tá? Amo vocês. Beijo, amanhã, obrigada. Deus te abençoe. 7 horas da manhã tem outra live. Essa semana promete. Te amo. Bom, ei, a live vai ficar salva. Eu tô lá amanhã assistindo, viu? Beijo, te amo. Tchau, gente. Te amo, obrigada, gente. Um beijo. A live vai estar salva, tá? Porque eu quero é contribuir. Então a live vai estar salva, ok? A live vai estar salva. Ela vai ser colocada lá no meu YouTube. Eu nem sei, time, alguém está assistindo aí, porque eu acabei de decidir que a live vai ficar salva, porque eu quero que chegue milhares de pessoas, eu quero que vocês compartilhem com as pessoas que vocês amam. E eu tenho certeza que trouxe aprendizado, trouxe consciência e trouxe verdade, tá? Beijo! Até amanhã às 7. Você merece viver essa experiência. Sentimento de cura, a última ferramenta de perdão que a Camila trouxe foi fantástico. Transformação. Ela passou perto de mim, eu já fui arrepiando. Tanta energia boa que ela transmite. Eu já fui curada aqui, hoje de manhã, na ministração da Camila. Saí daqui aos prantos, porque eu realmente entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que a partir de agora, saindo daqui, vai ser uma experiência completamente diferente.